Você já percebeu como, em alguns momentos, não é preciso uma palavra sequer para que alguém mude completamente o rumo de uma situação? O narcisista domina essa arte como poucos. Ele sabe transformar um simples silêncio em arma. Não precisa levantar a voz, não precisa de acusações diretas, porque aprendeu a usar o vazio das palavras como se fosse uma sentença. Um olhar demorado, um suspiro pesado, um tom de abatimento repentino, e você já se sente responsável por algo que não aconteceu. A cada gesto calculado, a cada pausa carregada de tensão, sua mente é programada para acreditar que fez algo errado, mesmo quando nada há de errado. Essa é a inversão silenciosa, um dos mecanismos mais sutis e cruéis de manipulação. Ela funciona porque atinge diretamente o seu instinto de reparar. Você percebe a mudança de clima, o olhar distante, o ar de mágoa encenada e imediatamente sente que deve fazer algo para consertar. O que você talvez não perceba é que esse silêncio carregado não nasceu de uma dor genuína, mas de uma estratégia. O narcisista sabe que quando não acusa diretamente, deixa espaço para que sua própria mente trabalhe contra você. Você começa a se interrogar. O que eu fiz? Será que falei demais? Será que fui insensível? E sem perceber, já está preso em uma teia de autorrepreensão que nunca se desfaz. Esse tipo de manipulação é devastador, porque não deixa rastros visíveis. Não há explosões, não há palavras ofensivas que você possa usar como prova. Há apenas o peso do clima, a atmosfera densa que paira sobre o ambiente e o silêncio que sufoca mais do que qualquer grito. É nesse espaço invisível que o narcisista inverte os papéis. Ele cria o cenário onde você passa a ser o culpado e ele, a vítima injustiçada. O poder desse método é que tudo acontece dentro de você. Ele não precisa acusar, porque você já se acusa sozinho. Com o tempo, você se transforma em tradutor de sinais. Passa a analisar cada expressão, cada pausa, cada silêncio, como se sua sobrevivência emocional dependesse disso. E de certa forma depende, porque quanto mais rápido você responde à encenação, menos prolongada será a atmosfera de tensão. Você aprende a pedir desculpas antes mesmo de entender o motivo. Aprende a ceder sem questionar. Aprende a assumir responsabilidades que nunca foram suas. É assim que a inversão silenciosa corrói sua identidade. Não de uma vez, mas em pequenas doses diárias de culpa. Essa técnica é perigosa porque mexe com a sua percepção da realidade. Ao viver constantemente sob a sombra do silêncio manipulador, você começa a duvidar do próprio julgamento. É como se sua mente passasse a enxergar apenas pelo reflexo do outro. E quando isso acontece, você perde a referência de quem realmente é. Tudo o que sente precisa passar primeiro pelo filtro do narcisista. Se ele encena dor, você acredita. Se ele se mostra fragilizado, você corre para proteger. Se ele silencia, você procura desesperadamente o erro que teria cometido. A lógica dele se torna a sua lógica, e o mais terrível é que isso acontece de forma tão gradual que você quase não percebe. Esse mecanismo também carrega uma dimensão espiritual. O silêncio, que em essência deveria ser espaço de paz, de reflexão e de conexão interior, é distorcido e transformado em corrente. O que deveria ser liberdade se torna prisão. Essa inversão toca em algo profundo, porque faz você acreditar que o cuidado é sua obrigação e que a culpa é a prova do seu amor. O silêncio do narcisista, carregado de vitimização, deixa de ser apenas ausência de palavras e passa a ser uma sentença invisível que aprisiona sua consciência. A sutileza dessa manipulação explica por que tantas pessoas permanecem anos presas em relacionamentos abusivos sem perceber.
Elas não encontram provas concretas, não ouvem acusações explícitas, apenas sentem constantemente que precisam pedir desculpas, consertar, se adaptar. O narcisista não precisa se desgastar em confrontos diretos, porque descobriu que a maior prisão é aquela construída dentro da mente da própria vítima. E a cada silêncio encenado, a cada olhar carregado de falsa mágoa, as grades dessa prisão se tornam mais fortes. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. O silêncio manipulador só tem poder enquanto você acredita nele. O instante em que você percebe a estratégia é o mesmo em que o feitiço começa a se desfazer. Quando você enxerga que não há dor genuína, mas sim um teatro calculado, o silêncio deixa de ser corrente e volta a ser apenas ausência de som. Esse despertar é o primeiro passo para recuperar a clareza. Porque ninguém deveria viver pedindo desculpas por erros inexistentes. Ninguém deveria carregar culpas inventadas. Ninguém deveria ser prisioneiro de uma inversão tão cruel. O que o narcisista teme não é perder sua encenação, mas perder o poder de convencê-lo. Quando a vítima desperta para a verdade, o silêncio deixa de ser acusação e se torna apenas vazio. E no vazio, quem perde é aquele que só sabia manipular através dele. Você já parou para pensar em como alguém pode cometer erros evidentes, mas ainda assim fazer você acreditar que é o verdadeiro culpado? Esse é o coração da culpabilização disfarçada, uma das estratégias mais poderosas do narcisista. Ele não assume responsabilidades, transfere. Ele não reconhece falhas, projeta. Se errou, a narrativa será moldada de tal forma que, de algum modo, você se sinta responsável. E o mais perverso é que essa transferência não acontece de forma aberta, mas envolta em uma sutileza que confunde, desarma e paralisa. Imagine uma situação em que o narcisista mente, esconde algo ou falha em cumprir um compromisso. Quando confrontado, ao invés de assumir, ele se coloca como vítima das circunstâncias. Afirma que mentiu apenas para evitar magoar você, ou que não cumpriu o que prometeu porque estava sobrecarregado, cansado, pressionado pelo mundo. Ele faz com que a justificativa dele se transforme em um peso que recai sobre você. De repente, a sua dor não importa mais, porque ele está sofrendo ainda mais. E nesse instante, você se vê no papel de consolar alguém que deveria estar prestando contas. Esse processo funciona porque a culpabilização disfarçada desperta um reflexo emocional, a empatia. O narcisista veste a máscara de alguém frágil, incompreendido, e você, movido pelo instinto de aliviar a dor do outro, se coloca em segundo plano. Deixa de lado o fato para atender à emoção encenada. É nesse deslocamento que a manipulação acontece. Sua mente passa a acreditar que exigir justiça seria crueldade, que cobrar coerência seria falta de amor. Assim, em vez de cobrar responsabilidades, você se coloca no papel de protetor. Com o tempo, essa lógica se repete até virar padrão. Toda vez que o narcisista falha, você sente a obrigação de compensar. Ele não cumpre uma promessa e você se esforça em dobro para manter a relação de pé. Ele erra, mas é você quem pede desculpas. Ele decepciona, mas é você quem se sente culpado por não ter evitado. Essa inversão não acontece de uma vez, mas em pequenas doses constantes que vão corroendo sua percepção da verdade. O que torna essa estratégia ainda mais perigosa é que ela não se limita a eventos isolados. Ela se infiltra na rotina, nos detalhes, até se tornar parte da sua visão de mundo. Você começa a acreditar que talvez seja mesmo duro demais, exigente demais, insensível demais. Aceita culpas que não são suas como se fossem verdades inquestionáveis. E ao carregar esse peso, vai perdendo a capacidade de enxergar onde termina a responsabilidade dele e começa a sua.
Esse processo de culpabilização tem raízes profundas na psicologia do domínio. Ele se baseia no princípio de que, quando você assume culpas que não são suas, abdica de sua força. O narcisista sabe que enquanto você estiver ocupado tentando reparar erros inventados, não terá energia para enxergar a manipulação. É como se ele criasse dívidas emocionais falsas e você passasse a vida tentando pagá-las. Dívidas que nunca acabam, porque nunca existiram de fato. Esse jogo de espelhos também tem um componente espiritual, porque toca na essência da sua consciência. A culpa, quando usada como ferramenta, deixa de ser sinal de arrependimento verdadeiro e se torna corrente invisível. O narcisista sabe disso e molda discursos que soam como confissões, mas que no fundo escondem a intenção de inverter papéis. Ele não erra, ele sofre. Ele não falha, ele foi forçado pelas circunstâncias. Ele não mente, ele quis proteger você. E você, guiado pela sensibilidade, baixa a guarda e assume responsabilidades que não lhe cabem. Com o passar do tempo, essa dinâmica drena sua energia vital. Você passa a viver em alerta constante, tentando evitar falhas que possam gerar novos cenários de inversão. Se cala para não causar dor, cede para não ser injusto, pede desculpas para não ser visto como cruel. Mas, no fundo, tudo isso não passa de uma prisão feita de culpas fabricadas. Uma prisão onde as grades não são de ferro, mas de obrigações que não lhe pertencem. O despertar começa quando você reconhece esse padrão. Quando percebe que assumir responsabilidades falsas não é amor, é autoaniquilação, que aceitar culpas inventadas não é maturidade, é submissão. O narcisista precisa da sua culpa para se manter no papel de vítima, mas a partir do momento em que você devolve esse fardo, o jogo perde força. Reconhecer que não lhe cabe carregar o peso do outro é o primeiro ato de liberdade. E é nesse momento que você compreende a verdade. Não foi você quem falhou, não foi você quem errou, não é você quem deve. O que sempre esteve diante de você não era fragilidade genuína, mas um teatro cuidadosamente ensaiado para que você acreditasse ser o responsável por tudo. A consciência é a lâmina que corta essa corrente, e quando você desperta, percebe que a culpa nunca foi sua. Você já percebeu como até aquilo que deveria ser sagrado pode ser distorcido e usado como uma corrente invisível? O narcisista que se coloca como vítima sabe manipular não apenas emoções, mas também crenças profundas. Ele se apropria da linguagem da fé, das referências espirituais e dos valores morais para legitimar seu papel de injustiçado. E ao fazer isso, não apenas engana sua mente, mas aprisiona sua alma em um dilema que parece não ter saída. Porque quando a manipulação acontece nesse nível, não é apenas uma questão de razão, mas de consciência. No início, tudo parece um sinal de profundidade. O narcisista cita passagens, fala em perdão, repete frases sobre amor incondicional e até se coloca como alguém abençoado, apesar de incompreendido. Ele se apresenta como mártir, como aquele que suporta tudo em silêncio, como se estivesse sempre em um sacrifício constante que ninguém reconhece. O efeito é imediato, você sente compaixão. Afinal, quem teria coragem de abandonar alguém que parece tão espiritual, tão conectado a valores elevados, mas que ao mesmo tempo sofre tanto? Esse é o primeiro laço. Mas o enredo logo se revela. A espiritualidade, em suas mãos, não é prática de libertação, mas ferramenta de aprisionamento. Ele usa as próprias palavras que deveriam curar como armas que ferem silenciosamente. Se você tenta impor limites, ouve que está sendo cruel e impiedoso. Se exige respeito, escuta que não está agindo com amor. Se pede mudança, recebe a acusação de que não tem paciência e não compreende a missão divina dele.
A cada frase, você se sente pressionado a ceder, porque duvida de si mesmo. Será que estou sendo duro demais? Será que estou traindo meus princípios ao querer me proteger? Esse conflito é a essência da manipulação espiritual. O mais cruel é que essa inversão mexe com a sua própria fé. Você começa a se sentir culpado não apenas diante da pessoa, mas diante de algo maior. Passa a acreditar que se afastar seria quase um pecado, que estabelecer limites seria desonrar valores que você sempre acreditou. O narcisista sabe disso e reforça a encenação, chorando, pedindo perdão, declarando que não sabe viver sem você, sempre com ares de pureza e fragilidade. A cada ato, ele reforça o papel de vítima incompreendida. E você, temendo falhar no que acredita ser justo, se prende ainda mais. Esse jogo é refinado porque atua no ponto mais vulnerável, sua busca por verdade. O ser humano deseja viver em coerência com aquilo que acredita, e quando essa crença é manipulada, a prisão se torna quase impossível de enxergar. A espiritualidade, que deveria ser fonte de clareza, é distorcida até se transformar em véu. O narcisista se esconde atrás desse véu, protegendo-se de qualquer crítica e transferindo para você o peso de manter a relação em nome de valores mais altos. A manipulação espiritual também desgasta silenciosamente. Aos poucos, você percebe que já não sente paz na sua fé. O que antes era fonte de alívio se torna fonte de dúvida. Você ora, reflete, busca respostas, mas sente sempre uma culpa inexplicável. Como se Deus, ou a vida, ou qualquer força maior que você acredite, estivesse lhe cobrando paciência, sacrifício e tolerância sem limites. Esse é o veneno da manipulação, confundir o que é sagrado com o que é abusivo. É preciso ter clareza para compreender que espiritualidade verdadeira não aprisiona, liberta. Fé não é corrente, é caminho. Amor não é submissão, é partilha. O narcisista usa esses conceitos apenas como cenário para manter a posição de vítima. Mas quando você enxerga o teatro, percebe que não há verdade em suas palavras, apenas manipulação. E essa percepção é a chave que desfaz o encantamento. Romper com a manipulação espiritual exige coragem, porque envolve enfrentar não apenas uma pessoa, mas as vozes internas que dizem que você está traindo seus valores. No entanto, a maior traição não é colocar limites, mas permitir que sua fé seja distorcida para justificar o abuso. Quando você retoma o direito de viver sua espiritualidade de forma autêntica, descobre que nunca esteve contra Deus, contra a moral ou contra seus princípios. Estava apenas contra a mentira, e é nesse instante que a prisão se desfaz. O narcisista teme exatamente isso, que você descubra que a espiritualidade que ele prega não é verdadeira, mas encenação. Porque quando essa verdade se revela, as palavras dele perdem poder, os gestos perdem efeito e a culpa se transforma em liberdade. E nesse dia, o silêncio dele já não pesa, as acusações já não ferem, e a fé volta a ser o que sempre deveria ter sido: luz, clareza e caminho para a liberdade. Você já se perguntou como alguém pode usar justamente sua maior virtude contra você? A compaixão, que deveria ser força, passa a ser explorada como fraqueza quando o narcisista assume o papel de vítima. Ele sabe que a dor encenada desperta em você a necessidade imediata de consolar, ajudar e proteger. No início, parece apenas uma relação onde um oferece apoio e o outro precisa ser amparado. Mas aos poucos, esse gesto espontâneo se transforma em obrigação silenciosa, e você descobre que nunca é suficiente. O ciclo se inicia com pequenas situações. O narcisista demonstra fragilidade, você corre para socorrê-lo. Ele se recompõe,
promete mudar e logo repete os mesmos comportamentos. A cada repetição, você sente a energia ser drenada, mas não consegue parar, porque acredita que abandonar alguém frágil seria crueldade. A compaixão, então, deixa de ser escolha e passa a ser corrente. Você não ajuda mais por amor, ajuda por medo de ser visto como insensível, ajuda por culpa, ajuda porque se sente responsável pela dor do outro. O problema é que essa dinâmica nunca termina. O narcisista precisa manter vivo o papel de vítima para que você permaneça ativo no papel de cuidador. Se ele melhora de fato, perde o palco. Por isso, encena quedas, cria situações, reforça dramas, sempre há um motivo novo para exigir sua atenção. E você, movido pela compaixão, se mantém dentro do ciclo. Quanto mais oferece, mais ele exige. Quanto mais se desgasta, mais ele cobra. Até que a relação se transforma em um trabalho sem descanso, onde você é encarregado de reparar dores que não têm fim. Com o tempo, o desgaste se torna evidente. Você já não sente a mesma energia, já não encontra alegria em acolher, já não enxerga progresso. Mas ainda assim, não consegue parar, porque a culpa fala mais alto. Se pensa em se afastar, vem o medo de estar sendo cruel. Se deseja impor limites, a mente repete que está traindo sua essência bondosa. O narcisista sabe disso e usa sua própria consciência contra você. Faz você acreditar que ser compassivo é aceitar correntes, que ser generoso é se sacrificar sem limites. Esse esgotamento emocional é profundo e silencioso. Você percebe que já não reconhece a si mesmo. Antes era alguém que ajudava por prazer, agora é alguém que ajuda por obrigação. Antes sentia alegria em oferecer apoio, agora sente apenas cansaço. Esse vazio não é falta de amor, mas sinal de que sua energia foi sequestrada e usada contra você. A compaixão foi distorcida até se transformar em prisão. O mais cruel é que, mesmo percebendo esse desgaste, você demora a reagir. Afinal, como negar ajuda a alguém que se apresenta sempre como frágil e injustiçado? Mas é aqui que a clareza precisa surgir. O verdadeiro necessitado busca apoio para se levantar. O narcisista busca apoio para manter o palco. Um deseja se curar, o outro deseja manter a cena. Enquanto você não enxerga essa diferença, continuará preso em um ciclo de doação sem retorno, até perder por completo sua própria força. Quando a consciência chega, a transformação começa. Você percebe que compaixão não é se sacrificar até a exaustão, mas oferecer apoio sem perder a si mesmo, que ajudar não significa aceitar abusos, que cuidar não significa se anular. A verdadeira compaixão é livre, nunca forçada. Quando você reconhece que o ciclo em que vive não é amor, mas manipulação, descobre que pode se libertar sem trair sua essência. Ao contrário, preservar-se é o maior ato de amor próprio e também a forma mais pura de compaixão consigo mesmo. O narcisista teme esse despertar, porque sabe que quando você deixa de responder ao teatro da fragilidade, a cena perde sentido. Sem plateia, o espetáculo não se sustenta. E é nesse instante que o ciclo da compaixão desgastada se rompe. Você não precisa mais carregar fardos que não lhe pertencem. Não precisa mais se esvaziar para manter o outro cheio. A partir desse momento, a energia que antes era drenada retorna a você, e o que era prisão se transforma em liberdade. Você já percebeu que o instante em que tudo muda não é quando o narcisista pede desculpas, chora ou promete mudar, mas quando você finalmente enxerga a realidade com clareza. A verdadeira libertação não acontece porque o outro deixa de manipular, mas porque você deixa de acreditar na encenação.
A consciência é a chave que quebra correntes invisíveis, devolve a lucidez perdida e transforma a culpa em coragem. E quando esse despertar acontece, nada pode aprisionar sua identidade novamente. O narcisista só mantém poder enquanto controla a sua percepção. Ele só sobrevive no papel de vítima enquanto você aceita carregar culpas que não são suas, responsabilidades que nunca lhe pertenceram e dívidas que jamais existiram. No momento em que você percebe a inversão, a culpabilização, a manipulação da espiritualidade e o ciclo do desgaste, o encanto se desfaz. A máscara que parecia indestrutível cai, e atrás dela não há fragilidade, mas apenas a fome insaciável de controle. Essa descoberta pode ser dolorosa, porque significa encarar o fato de que aquilo que você acreditava ser amor nunca foi amor de verdade. O que parecia cuidado era domínio. O que parecia vulnerabilidade era teatro. O que parecia fé era ferramenta de manipulação. Mas é exatamente nesse confronto com a verdade que você encontra a libertação. Porque reconhecer a mentira é a única forma de recuperar a própria vida. A consciência liberta porque devolve a você a responsabilidade sobre si mesmo. Você entende que não precisa mais justificar cada passo, que não deve mais pedir desculpas por existir, que não tem obrigação de carregar o peso emocional de outro ser humano que nunca quis mudar. Você descobre que pode viver sem medo, que pode amar sem correntes, que pode acreditar sem distorções, e quando essa clareza chega, o silêncio do narcisista já não oprime. A vitimização já não convence e a culpa já não tem lugar dentro de você. Essa é a virada que assusta qualquer manipulador. Perceber que a mente da vítima desperta. Porque quando você desperta, não há lágrimas encenadas que possam tocá-lo, não há acusações veladas que possam atingi-lo, não há espiritualidade distorcida que possa enganá-lo. A consciência é como luz em um quarto escuro. Basta acender para que as sombras desapareçam. E uma vez acesa, essa luz não pode ser apagada. O processo de libertação não é apenas psicológico, é espiritual. É reencontrar a verdade que estava escondida debaixo de camadas de manipulação. É resgatar a fé genuína que nunca exigiu submissão, apenas autenticidade. É voltar a acreditar que o amor não deve ferir, que a compaixão não deve aprisionar, que a paciência não deve justificar abusos. É compreender que sua vida não foi criada para sustentar o palco de ninguém, mas para florescer em plenitude. Quando você chega a esse ponto, o narcisista perde o poder que acreditava ser eterno. Ele pode tentar repetir as velhas táticas, mas agora você já enxerga. Ele pode insistir na máscara de vítima, mas agora você já sabe que não é responsável por resgatá-lo. Ele pode chorar, implorar, acusar, mas nada disso o alcança mais, porque você se ergueu sobre a base da consciência. E ninguém consegue derrubar alguém que entendeu quem é de verdade. É por isso que a libertação pela consciência é tão poderosa. Não se trata apenas de sair de uma relação abusiva, mas de recuperar a própria essência, deixar para trás a culpa, o medo e a submissão e caminhar de volta para a dignidade, a clareza e a liberdade. É um renascimento, uma volta ao lar interior que sempre esteve esperando por você. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, comente sua experiência e compartilhe este vídeo. Você pode ser a voz que desperta alguém antes que seja tarde demais.